Boa noite, pessoal. Paz do Senhor a todos. Ô, guerreiro. Paz do Senhor, meu irmão. Paz, meu amigo. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Melhor agora. Deus abençoe, viu? Gratidão, Deus, pela tua vida. Obrigado por aceitar o convite. E que Deus possa abençoar o Senhor e toda a tua família. E fica à vontade, meu irmão. É um prazer estar com o senhor aqui, pastor. Deus abençoe o senhor. É Amém. Mike, né? Maicon? Michael. Nome bom, hein? Nome bom. Pastor, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com a informação, conhecimento. Espero conseguir ajudar a galera que segue o senhor aí. Será um prazer. Amém. A temática que o senhor quiser trabalhar, pode passar. É sobre a depressão ministerial, né? Sobre o suicídio, depressão e ansiedade. E como vencer esse inimigo invisível, né? Que muitos hoje enfrentam. Show. Vamos lá. A princípio, a depressão é uma base que ela carrega uma neutralidade em respeito a qualquer tipo de área temática que nós podemos associar, seja o ministério, seja o profissional. Mas falando de maneira profissional, pelo conteúdo que nós vivemos hoje, nós trabalhamos em meio a isso, a primeira base da depressão é a dor. A dor é o congestionamento de informações não destilada. Quando carregamos um peso e não lançamos fora. É importante saber que a depressão ela transfere para nós um sentimento de insatisfação com nós mesmos e uma base de questionamento. Existe uma informação de Jung. Jung ele fala uma coisa importante, que quando nós brigamos com a dor, nós mudamos a data da partida. Nós transformamos uma semana de sofrimento em um ano de sofrimento. Segundo os rudimentos bíblicos, sabemos que tem uma parte muito importante nas Magnas Cartas que fala que é para ser de comum apenas um dia de sofrimento. E nós sabemos disso, se não me engano, as cartas de Hebreus fala que a nossa guerra é para ser apenas um dia e transferimos ela para uma semana, um ano e até um pouco mais. Ministerialmente dizendo, o que constrói a depressão hoje, no nosso tempo presente, é a desconstrução de uma equipe de conselho. Hoje nós vivemos uma era em que as pessoas elas estão radicalizando a ideia de uma simples experiência singular. Eles estão alterando essa experiência em respeito à questão de generalizar. Às vezes a pessoa passa por uma decepção e isso generaliza, passa a não confiar em mais ninguém. Eu costumo dizer, em algumas experiências de palestras, enfim, que todos nós precisamos de um rim. Baseio muito a questão da estrutura mental e emocional também, em respeito a como funciona o nosso corpo. O rim ele é responsável pelo filtro, tirar a sujeira do sangue, mandar para o coração e para o cérebro. Se ele manda essa informação suja, o coração é sujo. Se ele manda essa informação suja, a mente também é suja. E o rim, ele nada mais é do que um Gamaliel. Paulo tinha um Gamaliel. Um Gamaliel orientador, conselheiro, direcionador. E assim como Davi tinha os seus confiantes, né, em respeito às suas decisões de governo, assim como Deus também tem os seus 24 anciãos, sua equipe de governo, em respeito às suas decisões. Não que Deus se encurva para os 24 anciãos, que a gente sabe que é invertido essa informação, eles que se curvam para Deus. Mas o padrão celestial nada mais é do que a importante realidade que nós temos que repetir isso em nossa vida. A depressão ela tem aumentado muito. Nós observamos há uns 3 anos atrás uma crise muito grande, que tanto as transmissões, né? Não podemos falar o nome aqui, os meios transmissores de televisão, passou reportagens de grandes líderes se suicidando, tirando a sua vida há 3 anos atrás. A pergunta é, eram líderes de igrejas pequenas? Não, igrejas grandes. Mas ainda que fossem líderes de igrejas grandes, nós vemos que a falta de confiança em pessoas, de contribuir,
e mostrar para eles uma necessidade em ser pessoas comuns, deixou eles em dificuldade e obrigação de carregar o peso sozinho, quando de fato não é essa a realidade. Nós sabemos disso e observamos muito bem Davi. Davi, quando está vindo para Ziclag de uma grande batalha. O texto diz que de longe ele viu o fio da fumaça da sua cidade. Sabemos que os inimigos, na sua ausência, porque ele estava numa batalha, saquearam a cidade, tomaram as mulheres e as crianças e levaram cativos. O texto diz que o líder viu de longe, mas o exército que estava com ele estava apenas festejando a vitória que acabara de ter. Quando chegaram todos na porta da cidade de Ziclag, os homens que viram naquele momento o que Davi já tinha visto antes, eles se prostram para chorar. A mentalidade de Davi, possivelmente, não afirmativamente, mas de uma visão humana, a mentalidade de Davi é: se eles conseguem confiar em mim e mostrar o seu coração, eu também mostrarei o meu. E quando Davi se encurva também para chorar, eles se levantam do choro, pegam pedras para apedrejar Davi. A depressão ministerial nada mais é do que esse cenário real. Quando, de fato, uma experiência que os líderes tiveram, eles passaram a não distribuir mais o seu coração na mão daqueles que pareciam e sinalizaram que poderiam distribuir o seu coração. Obviamente, naquele momento, Davi percebeu que o seu coração não podia ser aberto. Uma vez que ele tentou abrir o seu coração, ele foi visto como um homem culpado e não como um homem comum. Então, hoje, muitos líderes, muitos cristãos, por conta de não serem acusados, por conta de não serem julgados, eles carregam a dor em seus corações e vão acumulando. Eu costumo dizer que nós somos como uma cebola, construímos camadas, e o problema é que chega em determinado tempo que nós não temos mais espaço para mais nenhuma camada dessa cebola. E é interessante saber que existe uma questão dentro da psicanálise chamada somática. A somática é quando nós não temos mais espaço nos recipientes neurais, almáticos, espirituais. Então, transferimos isso para o corpo, que entra a questão do comportamental, onde nós temos as questões sintomáticas, onde nós sentimos os sintomas. Como muitas pessoas, transferindo isso um pouquinho para ansiedade também, aceleração, falta de ar, ânsia de vômito, dor de cabeça, e seja depressão, um sentimento de angústia, um sentimento de medo, um sentimento de não querer que as pessoas sofram por você. Tudo isso sintomaticamente, a transferência do não ter mais espaço neural, almático, espiritual, transferindo para o corpo, entra em sofrimento somático. Então eu olho muito por essa questão de Davi. Davi, quando percebeu que não podia contar com as pessoas que contavam com ele, ele começou a carregar o cargo sozinho. E se a gente for mexer nisso, irmão, vai dar um pouco de heresia para muitos religiosos, né? Porque eles vão achar que a gente vai estar querendo justificar o erro de Davi que está lá na frente. Mas a gente que tem um pouco da base da psique, nós sabemos que o homem ele é natural, independente do cargo que ele está. Sim. Então hoje nós vemos isso, pastor, isso no meio religioso, no meio profissional, isso em todos os âmbitos da nossa vida. Vida pessoal, vida familiar, em todos os âmbitos. A depressão ela tem crescido muito. A depressão ela é dor. O interessante é que depois de toda a crise que nós passamos, né, não podemos também falar o nome, existem restrições, né? A crise que nós passamos, o morticínio que aconteceu em todo mundo, por conta de uma questão da saúde, era muito comum em todas as transmissões ter a mesma notícia. Morte, 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 morte. Todos nós temos um recipiente, todos nós temos um lugar onde guardamos informações. Eu costumo dizer que todos nós temos depressão, ou temos tendência de ser depressivo. Ou todos nós também temos depressão e não sabemos que temos porque ela tem os seus parâmetros, as suas alturas, as suas profundidades, assim como ansiedade, borderline, burnout, pânico, enfim, e tantas outras coisas mais. Então, devido a essa grande crise que aconteceu, veio à tona a realidade que é muito filosoficamente conhecido, porém, não de fato teoricamente conhecido pela profundidade da narrativa freudiana, em respeito à questão da frase muito conhecida, que uma mentira dita 10 vezes vira uma verdade. O fundamento dessa fala, que não é filosofia, mas foi filosofado de muitos anos para cá, na mentalidade humana, é que o fundamento não é trocar verdade por mentira, nem mentira por verdade. O fundamento dessa fala é a
repetição. E o nosso cérebro tem duas maneiras de gravar impacto, trauma, repetição e impacto emocional. A repetição é as consequentes vezes que aquilo é informado. Impacto emocional é quando eu sou surpreendido por algo que eu tenho certeza que jamais vai acontecer, principalmente como aconteceu. Então foi uma repetição mundial. As pessoas estavam ouvindo tanto aquela informação que a sua parte hipogenética, que já vem com informações no seu corpo transferidas pelos cromossomos de pai e mãe, já tem as suas bases de inclinação. A hipogenética é uma informação muito poderosa para todo especialista da área. E é interessante que a hipogenética transfere informação de conhecimento teórico, dizendo que, de maneira celular, nós já carregamos tendências para tais questões como vícios, hábitos, costumes, manias que já vêm dos nossos pais. É por isso que tem um filho que bebe muito, outro filho que não bebe nada. Tem um filho que bebe e diz, eu vou parar. Tem um filho que bebe e diz, eu quero beber mais. Porque dentro da hipogenética ele já tem uma informação de apego naquela questão. E nós sabemos que tem uma visão psicanalítica sobre qualquer tipo de vício. O vício, a compulsividade, seja por comida, por gastos, é a busca por suprir uma falta. Só que quando não tem falta, a explicativa questão dessa narrativa está dentro da hipogenética. Quando de fato não precisamos de buraco para ser tampado. Já temos uma tendência transferida dos nossos pais para continuar carregando o bastão como de uma Olimpíada. É como o nosso pai passar para nós e nós estendermos essa informação ao decorrer de toda a vida. Então nós vemos que dentro da hipogenética tem essa informação. Então hoje nós vemos que toda pessoa que tem uma informação dentro do seu sistema genético, quando nós temos um martelamento, uma massificação informativa, o nosso cérebro lança para agora o que poderia ser lançado mais para frente. É como todo filho tem no seu destino de velhice, ainda no seu período de fortaleza, fazer inversão de valores de cuidado. Porque a ciência da vida que Deus a criou é assim. O pai carrega o filho na sua fragilidade, o filho na velhice carrega o pai na sua fraqueza. E a precocidade, ela é a aceleração dessa informação. A precocidade é quando os pais permitem que os filhos vejam, que é o sistema padrão de hoje. Antigamente os pais discutiam problemas, finanças, conjugal, vida pessoal, longe dos filhos. Então os filhos cresciam sem a responsabilidade de ser pai dos seus pais, ser pai dos seus irmãos, mas hoje não. Hoje os relacionamentos estão discutindo problemas na luz do conhecimento dos filhos. E os filhos que já têm a pretendência, a preparação, né, em respeito a cuidar dos seus pais, eles aceleram o processo, eles começam a amadurecer, porque eles veem a sua casa em desespero. E a sua missão, que já vem pela sua questão divina, em cuidar dos seus pais, em mudar a posição de ser cuidado para cuidar, ela vem antes do tempo, que é a tal precocidade. A precocidade é uma informação do eu sei, a maturidade é uma informação do eu sou. E a precocidade é a geração que nós temos hoje, uma geração que eu sei, mas quando chega para ser não é, porque apenas sabe. Então nós sabemos que hoje essa questão da depressão, ela é uma consequência de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e se conectamos. Se conectar com pessoas negativas diariamente, sem uma armadura de Efésios, uma estrutura, uma capacidade para lidar. Uma mente blindada, como o apóstolo Paulo disse, que bom seria que todos tivessem a mente de Cristo. Fala sobre uma blindagem, uma capacidade de lidar, uma resiliência, uma maneira de você não ser esponja para carregar para dentro de você. Não sermos armazenadores de informações alheias. Sermos pessoas que, de fato, conseguimos ter o equilíbrio para lidar com situações. Como o próprio Cristo, quando recebe o mensageiro de Betânia, o texto diz que o mensageiro ainda apela, dizendo, o teu amigo não é apenas um morto, não é apenas um doente, mas o teu amigo. Cristo não só orava, porque toda oração que não nos constrói em fortaleza, em capacidade de armadura, é apenas uma filosofia de joelho lançada aos céus. Mas Cristo orava e alcançava em Deus Pai estrutura mental e emocional para lidar. Então, quando chegou uma notícia calçada de uma informação de impacto emocional, dizendo o teu amigo, Jesus ele entrava em muitas casas, mas dormia só em uma, que era na casa de Lázaro. Então é muito costume a gente ter a ideia de retribuir na reciprocidade tudo aquilo que nós recebemos por amor. Isso entra dentro do sistema da psicanálise. A neurônio espelho, né? O neurônio espelho vem da base freudiana, que Freud fala que ninguém gosta de ninguém.
Mas o fundamento não é o gostar ou não gostar. O fundamento é o que Freud está dizendo. Ninguém gosta de ninguém. E o fundamento é, nós se conectamos com os princípios iguais. Pode perceber que toda pessoa que a gente não tem muita conexão, não sentamos na mesa e ficamos tranquilos, são pessoas que têm princípios. Eu não sou ambicioso, aquela pessoa é. Então isso incomoda. Isso deixa a gente despadronizado naquele ambiente. E Cristo, quando recebeu essa informação de que o seu amigo, a quem tu ama, está doente, ele só não se desestabilizou e correu para Betânia porque ele tinha uma mente blindada. O que ele fez? Ele entrou na festa do Hanukkah. Ele ficou dias naquela festa, depois foi ressuscitar Lázaro. Então nós vemos hoje que a depressão, ela tem sido algo que tem alastrado muito. E o que nós estamos vendo depois dessa grande dificuldade que passamos na área da saúde, que foi a informação latente para abrir o casulo antes do tempo, as disfunções emocionais. É como a realidade que nós vimos nesse período de sofrimento da saúde, onde as empresas foram restritas de quantidade de funcionários em um mesmo ambiente. Os homens passaram mais tempo com as suas famílias, o nível de divórcio, separação, briga, confusão aumentou. Por quê? Porque o trabalho sempre foi um esconderijo, uma maneira de se esconder das suas emoções. É a mesma coisa um ancião, um senhor de idade. Por que na velhice as doenças físicas aparecem e trabalhando não aparecia? Eu tenho certeza que se ele continuasse trabalhando com aquela velhice, a pele flácida, ele não ficaria doente. E por que fica depois que para? Porque quando nós saímos daquilo que nós se escondemos, nós temos obrigação de lidar com aquilo que não queríamos. Então é muito comum a gente ver lá uma pessoa e chorar um dia e não ficar 5 dias de luto e começar a trabalhar de 10 horas para 12, de 12 para 14. É uma maneira da gente se esconder da dor. Só que o maior fundamento da cura emocional, do reset das emoções, é sentir. Porque nós temos uma coisa chamada neurotransmissores. São 60% construído aqui, 40% construído no intestino. Então, quando o nosso intestino é inflamado, seja por genética pessoal, ou por alguma doença, ou por alguma inflamação decorrente ao processo semanal, por um alimento, esses 40% fica comprometido. E às vezes a pessoa que está tendo um problema de saúde emocional não entende que faz parte do sistema físico e químico. Porque um corpo doente, ele também é responsável para construir o que a mente precisa ter. E os neurotransmissores são responsáveis para passar informações e construir sinapses neurais. E o que nós observamos? Que o neurotransmissor manda para o cérebro aonde está o problema do corpo. É mais ou menos assim. Imagine que às 10 da noite o senhor foi jogar bola com os irmãos da igreja, tirar aquele momento de lazer, estar no parquinho com seus filhos e tropeçou. Arrancou o tampão do dedo. Só que 7 da manhã do dia seguinte o senhor tem algo esperado. É um dia de sucesso, mas é de muitas reuniões, de muitos fechamentos de negócio. Vai começar às 7 da manhã, terminar 22 horas da noite. Obviamente que a tua prioridade, pastor, é o que vai acontecer no dia seguinte. Você olha para o dedo e diz assim, isso é pouco. Só que o cérebro se preocupa com aquilo que está doendo em você. O cérebro se preocupa no que está doendo. Por quê? Porque o cérebro é a última coisa que a ciência olha para decidir a vida de uma pessoa. Coração parou? Está vivo. Cérebro parou? Está morto. O cérebro, ele é responsável. Eu chamo ele do órgão eterno. Por quê? Porque ele que decide a nossa vida. Ele é responsável pela questão da regeneratividade, de refazer a construção daquilo que quebrou, de colocar no lugar a saúde naquilo que está inflamado. Então, durante a noite, o seu cérebro deixa de lado as suas reuniões de negócio e começa a trabalhar, porque o neurotransmissor mandou a dor para cima, ele manda para baixo a regeneratividade, leucócitos, glóbulos, plaquetas, vai naquela região. Aí você acorda de manhã, tá aquela aguinha saindo, a inflamação saindo porque o corpo já está reagindo. Ou, dependendo do que aconteceu, se não tem nada inflamado, de manhã está bem sequinho. Então, o que a gente aprende? Que o cérebro prioriza a dor. E o que o cérebro está dizendo? Prioriza você também. O nosso maior mal é deixar a dor debaixo do tapete. Se a gente priorizar a dor, se a gente sentir a dor, a gente não altera o tempo do sofrimento. Porque quando a gente decide sentir a dor e aceita ela, não como escravidão, mas como algo que precisamos viver agora, nós agimos como neurotransmissor. Mandamos para o cérebro a necessidade de ser curado. É tão verdade
que é a base da psicanálise, nos instrui a cuidar dos pacientes e fazer eles a lidar com a dor. Quando a pessoa decide sentir a dor, ela muda todo o fundamento do seu sofrimento. E primeiro, a instrutividade cognitiva daqueles que lidam com a dor. A instrutividade profissional é: o que aconteceu e doeu, não tem como mudar, porque já foi. Quando a pessoa entende isso, meu irmão. Ah, mas na igreja, o obreiro que eu tinha, que eu amava tanto, eu estou sentindo a falta dele, ele foi embora, me deu um prejuízo na igreja. Pois é, quando o senhor entender que ele foi embora, não vai voltar. Já foi, já aconteceu, sua mentalidade vai mudar, a construção de aceitação e de fim de sofrimento. É forte. Então, o que é brigar com a dor? Freud, quando fala sobre a briga da dor, Freud fala sobre a gente deixar os nossos valores diante daquilo que estamos vivendo. Poxa, mas aconteceu isso na igreja, aconteceu aquilo na igreja, eu era tão bom, eu fiz tudo direitinho. Isso é brigar com a dor. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Isso é brigar com a dor. Não, mas eu ajudei tanta gente. Isso é brigar com a dor. Quando você entender, independente de quem você é e seus valores, que o que aconteceu já foi, você para de brigar com a dor. Porque as nossas emoções são baseadas pela maneira que a gente pensa. É a mesma coisa eu falar para o senhor: pastor, essa blusa, ela é bonita, mas o senhor ficaria bem bonito com uma blusa branca. O que você entende? Talvez alguém poderia responder: ah, pastor Cleito, eu acho que o senhor está dizendo que eu estou feio. Não, eu estou dizendo que você tem muita beleza escondida numa roupa que não te mostra tanto. E quando uma pessoa responde: ah, eu acho que o senhor está dizendo que eu estou me sentindo feio, essa pessoa já tem uma inclinação para uma falta de identidade. E quando você não sabe quem você é, você contribui com muita facilidade com o que as pessoas falam. Verdade, né? E Paulo dizia assim, ó: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele sabia quem ele era e por onde tudo começou. Não começou com um apostolado. Começou com um homem diante de Deus. Paulo, o apóstolo de Cristo. O espinho não estava no apostolado. O espinho estava em Paulo. Espiritualmente, pastor, podemos estar depressivo, fisicamente e mentalmente. Se subir no altar, vai fluir, meu irmão. O ministério pessoal nunca fica doente. Quem fica doente é o homem, porque as coisas do céu não são alteradas pelas coisas da terra. Quem fica doente é o homem. E quando nós esquecemos que nós somos Paulo, nós morremos dentro dos apóstolos que nós somos. É para chapar, né? Pois é. A depressão é o sobrecarregamento, né, pastor? É o peso, é a ligação com o burnout, né? O burnout é a consequência de muitas funções não distribuídas. E olha como que a ciência, o pastorzão, a ciência é muito top, cara. Nós temos 5 traços de caráter com capacidade de servir 3. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E Samuel? Juiz, sacerdote e profeta. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. Mano, é muito doido, cara. É muito doido. Não dá pra falar da psicanálise sem falar da Bíblia, cara. Verdade. Não dá pra negar essa fé. A palavra ignorância, em Romanos, quando Paulo vai conversar com a igreja que está tendo problema sobre a discussão dos dons,
Rogo-vos, pois, irmãos, que não sejais ignorantes. A palavra ignorante, no grego, ela entra como partícula negativa. Mas no original do dicionário, entra como falta de conhecimento e informação. Então, a ignorância religiosa em respeito à psicanálise, que eles acham que nós vamos entrar para se perder, pelo contrário, nós vamos entrar para crescer. Só que sem a religião. Sem as cadeias religiosas, com uma mente mais aberta, que é o que Paulo instruiu a igreja. Se você tivesse a mente de Cristo, cara. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva é a sua saída, como a chuva seródia que rega a terra. Mas a primeira narrativa é conheçamos e prossigamos. A tradutória disso é Deus não tem fim. Você acha que conhece? Conheça mais. E quando acha que sabe mais, busque mais. O que é a depressão ministerial? É a valorização dos problemas da igreja e a desvalorização do poder de Deus sobre os problemas. Onde a gente vê isso aí, pastor? Moleza, bora. Entrada de Canaã e os espias. Uns olha para os frutos, outros olha para os gigantes. E quando a gente decide para onde a gente ora, ou a gente olha, não temos como chorar por aquilo que vamos sentir. As pessoas que entraram ali na cidade, espiando ela, eles sentiram medo quando olharam para o gigante. Acharam que a terra não era para ser habitada. Mas quem olhou para os frutos, meu irmão, sentiu que era lugar de posse. Então, a maneira que a gente vê constrói a maneira que a gente sente. E o que constrói a maneira que a gente vê? Aí vem a bomba. Padrão sistêmico familiar. O ajuste da lente dos olhos da alma. É o percurso de 0 ano de idade até os 12. Quem foi o seu pai? Para você. Quem foi a sua mãe? Para você. O que os dois juntos foi para você. O que aquela casa funcionando foi para você. Quando nós ficamos perto de pessoas negativas, a repetição daquilo que nós ouvimos e vimos constrói pessimismo e positividade. Então, uma casa que foi hostil, sofrimento, pobreza, escassez, constrói uma mente com um sentimento de mérito, de não merecimento. Uma mente negativa. As pessoas que têm disfunção de identidade, de reconhecimento. Sabe aquela pessoa que o Senhor elogia? Meu Deus, irmão. Bah, vaso, tu é uma bomba. Aí ele olha para ele assim, ó, não vejo. Vaso, eu queria ter o dom que você tem, vaso. Não vejo. Ele tem uma disfunção de identidade. Não é pecado você reconhecer o nível que você vive em Deus. Até porque Paulo disse, eu sou apóstolo. Mas nunca esqueceu que era Paulo. É verdade. Não é ruim você falar, eu sou um bom pregador. Eu prego bem porque eu estudo. Eu me dobro diante de Deus. A graça me alcançou. Ele me chamou de amado. Pecado é você entender esse nível e menosprezar os que não têm esse nível. Aí sim. Verdade. Mas desde que você reconheça o seu nível, reconhecer é cuidar. Sabe aquele filho que ganha tudo, não trabalha para ter? Ele quebra a bicicleta, quebra a moto, porque ele não conhece o valor. Então, quando você se reconhece, você sabe o valor. E cuida. A depressão ministerial, nós podemos falar sobre ela em Atos capítulo 1.
mesa tá cheia, a casa tá lotada. E alguém diz assim, ó, cadê os diáconos? Aí vem um dizendo assim, ó, eu acho que é melhor a gente deixar de servir a palavra para servir a mesa. Pedro falou, ó, vamos orar para Deus mandar diácono. Sabe o que Pedro está dizendo? Hoje a gente vai servir mesa e pregar. Eu quero ver há quanto tempo a gente aguenta. Ó. Eu já abri culto, sonoplasta, cantei e preguei. A pergunta é, quanto tempo eu aguentaria fazer isso? Se eu não formasse discípulos. Sim. Só que está tendo um golpe no mundo espiritual, pastor. Satanás tem tirado do coração dos vocacionados o prazer da vocação. E essa arte, essa habilidade maligna tem rachado o grupo da igreja e tem construído, primeiro ponto, facção. Facção tem construído divisão. Divisão tem construído desalinhamento. Desalinhamento tem construído cargos vazios. Cargo vazio constrói na mente do líder a obrigação de fazer mais do que a sua função. Não demora muito, irmão. Lá vem a depressão. É isso que nós vemos. Uma rachadura no ministério, mundialmente dizendo, de maneira indireta, imperceptível. O evangelho que o diabo tem pregado com a palavra de sacerdote sem ser, porque Cristo disse, ainda que desça um anjo do céu, em outra tradução, de luz, não creia nessa pregação. Não creia nessa doutrina. E nós temos visto essa modificação. A ideia de que podemos servir a Cristo de qualquer maneira. Não. O apóstolo Paulo, ele fala que quando ele chega na sua igreja, a igreja está vazia. Ele pergunta para o obreiro, cadê o povo? O obreiro fala, foi lá para o culto de Apolo. Foi para o culto de Cefas, Pedro. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas, elas têm, infelizmente, permitido ser levado pela busca do suprimento das suas necessidades e prazeres, mas não a sua real necessidade, que é a sua alma. Os nossos antigos pastores sempre disseram, fique na sua igreja, congregue na sua igreja. A depressão, ela tem alcançado muitas pessoas. Tem pessoas que têm depressão e nem imaginam. Há um tempo atrás eu postei um vídeo de 2 torcedores numa arquibancada e um estava muito quieto e o outro estava muito feliz, torcendo pelo jogo. E aquilo ali vai decorrendo, aquele vídeo, e no final a cadeira de quem está feliz fica vazia. E o rapaz que estava calado está vivo. E aquela cadeira vazia está lá, porque o cara feliz está morto. Isso é uma realidade dos níveis da depressão. Nem todo depressivo está num quarto trancado. Tem muito depressivo que está fazendo hoje o que faz todos os dias. E ninguém percebe que ele está morrendo aos poucos. Porque a depressão é uma base do nosso interior. É um sofrimento interno. E esse vídeo tem muitas informações, porque às vezes nós temos esse hábito de tentar resolver a dor com anestesia. Temos esse hábito de tentar resolver a dor com momentos, questões momentâneas. E a depressão ministerial, ela é mais ou menos isso. É a construção do sofrimento, a excessividade que as pessoas têm tido por não ter mais ninguém à sua volta para distribuir os cargos e responsabilidades da igreja. Satanás, ele tem colocado um nível de deslealdade muito grande no meio do povo. E isso tem dificultado a confiabilidade do líder em respeito às pessoas. A depressão ministerial em respeito aos congregantes, Satanás, ele tem feito as pessoas generalizar informações singulares, fazendo com que aquela única informação seja a base para olhar para os demais.
É como a questão de um problema que aconteceu com o irmão ou com a irmã, e alguém ficou sabendo, e aquele problema entrou no nível de infidelidade, porque o assunto que foi confiado vazou. Quem está ouvindo esse caso passa a não confiar em mais ninguém. O problema é que ele não sabe que isso é uma arma do diabo. De você não colocar para fora o que está vivendo, não ter um conselheiro para se aconselhar, você vai acumulando informações e dores, daqui a pouco você está depressivo, desanimado, abatido, e não tem congresso que faça levantar. Então a depressão ela tem sido uma causa muito complexa no meio das igrejas. Eu tenho recebido aqui, no nosso consultório aqui no centro da cidade, muitos cristãos, eles se auto-interrogam, dizendo, poxa, doutor, poxa, pastor, como que eu estou tão triste? Como que eu estou tão triste se eu sirvo um Deus tão grande? E eu tenho que dizer para essa pessoa que a culpa dessa tristeza não é de Deus. Isaías, Deus vem dizendo assim, eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós. E os meus pensamentos sobre vocês é de paz, não é de depressão. Mas as pessoas, elas não entenderam ainda o quanto é importante nós se socializarmos. Antigamente os cristãos, eles se juntavam para tomar café e cumprir o que as Sagradas Escrituras nos instrui. Quando se juntares, que haja entre vós cânticos, salmos, hinos espirituais. O resumo de toda essa narrativa, desses tópicos aplicados é, quando você se juntar, fala de coisa boa, provoque repetições saudáveis e não traumáticas. E hoje é quase impossível você sentar numa mesa com religiosos e sair assuntos edificantes. É quase impossível, meu irmão. As pessoas estão destilando ódio e juízo. A igreja não tem direito de julgar. Porque ela não foi julgada ainda. Mais pura verdade. Eu tenho pego aqui muitas pessoas depressivas também. Outra coisa, tá, pastor? A depressão, ela é uma parte do sistema químico do corpo. Nós temos hormônios no corpo. O que eu percebo? Que todas as pessoas que eu atendo, quando eu faço uma análise numa área da vida chamada área da rotina, eu descubro que essa pessoa, de qualquer jeito, ia ter depressão. Porque existem hormônios que eles produzem quando você dorme. E se não dorme bem, o cortisol é o hormônio do estresse. A serotonina é o hormônio do prazer. A melatonina é o hormônio do sono. Agora vai. O cortisol inflama o intestino. O intestino inflamado não produz neurotransmissor. O intestino inflamado não produz serotonina. A serotonina não produzida, eu não sinto prazer. E é ela que produz a melatonina. E se eu não tenho serotonina, eu não durmo. E não é capeta, não é luta espiritual, não é demônio, não é inferno. É hormônio. O que é uma disfunção emocional? É uma má funcionabilidade das engrenagens humanas, mentais, neurais. Quando nós estamos funcionando bem,
vivemos bem, temos emoções diferentes porque a parte química está funcionando bem. A parte hormonal responsável por todos os nossos sistemas emocionais estão em boa funcionalidade. Nós temos essa ignorância religiosa. Nós temos essa ignorância religiosa de que estamos aqui de passagem e esquecemos de cuidar do corpo enquanto estamos aqui. Você acredita que eu já arranquei pessoas de nível 7 na depressão? Só construindo um hábito de vida? Não fiz nenhuma sessão. Uma pessoa que é pregadora, renomada, trancada dentro do quarto. Eu instruí 2 irmãs. Sentei com as 2 irmãs e instruí o assunto que tinha que ter no percurso da caminhada, o assunto que não podia deixar ela trazer e valorizar, e como conversado com ela em respeito a se alimentar e dormir. Meu irmão, foi uma semana. A menina estava voando no Brasil. Não é demônio. A falta de responsabilidade é a transferência que usamos para Deus em respeito a tudo que sentimos e espiritualizamos. Nós chamamos de ação demoníaca aquilo que, analisando profundamente, tem uma grande probabilidade de ser chamado de irresponsabilidade. Pega uma pessoa com depressão e fala assim, ó, qual é a tua última viagem? Não lembro. O que você estava fazendo nas horas vagas? Trabalhando muito. Quantas horas você dorme? Pouca. Você estava cuidando de você? Não, das pessoas. Você saía para se socializar com a família, com os filhos, com os amigos? Não. Jesus ia nas festas judaicas. Ele ia para a casa de Lázaro e descansava. A igreja que espiritualiza tudo, radicaliza. Toda disfunção emocional, ela está ligada no nosso sistema químico. Uma grande parte. Mas nós vamos lá para o espiritual? Vamos lá. Vamos lá. Lembra da parábola? Alguns dizem parábolas, outros dizem apenas uma história narrada. O rico e o Lázaro? Está escrito assim, ó. E o Lázaro era leproso. E os cães lambiam e se alimentavam da sua lepra. Esses cães representam os demônios, a parte espiritual. O que a gente aprende, pastor? Que o desequilíbrio da saúde humana provoca um banquete para demônio. A maneira que eu estou, a lepra é a tipificação de como eu estou. E a maneira como eu estou, eu abro acessos espirituais.
Crise de ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Mas por que uns disparam e os outros não? A ansiedade, ela precisa de um desequilíbrio para disparar. Imagina uma pessoa que está vindo do trabalho triste. Vem no percurso da ciclovia, a bicicleta quebra. Está vindo de uma semana de sofrimento. Passa no advogado, tem uma notícia ruim. Quando vira a esquina de casa, sente um perfume e dá crise de ansiedade. E a pessoa diz, eu não sei como disparou. Já recebi ligações. Doutor, eu passei pelo senhor e a minha prima está aqui comigo e ela disparou ansiedade. Você consegue resolver? Eu falei, consigo. Põe o telefone no ouvido dela. Em 2 minutos ela parou a crise. Zerada. Eu falei, tá com pressa? Ela disse não. Eu falei, volta 200 metros para trás. Ativa. Olfato, paladar e audição. E visão. Vem de lá para cá. Devagarzinho. E vai observando tudo, sentindo o cheiro de tudo, ouvindo tudo. Observa. Daqui a pouco a menina falou assim, doutor, achei. Falei, o que foi? Eu olhei aqui na esquina e tem um cara, instalador de internet, que está em cima da escada. E no bolso de trás dele tem um alicate laranja. Eu falei, o que tem? Eu lembrei. Com 4 anos de idade, a minha mãe recebeu um telefonema, eu estava no chão de casa. Ela me pegou no colo, saiu correndo, chorando. Nós fomos na casa do meu tio. Eu falei, esse tio é tio? Ele disse não. Ela disse não, esse tio era como um pai. Eu falei, Continua. E minha mãe me deixou do lado de fora e entrou para dentro e começou a chorar. Ela demorou muito para sair, o choro dela ficou muito forte. Eu quebrei a ordem que ela me deu e entrei. Quando eu entrei, o meu tio estava caído no chão, morto, eletrocutado. E do lado dele tinha um alicate. Se chama elemento de transição. Ele te põe no lugar, sem você estar no lugar. É como uma criança que mora numa casa de alvenaria, que não tem cheiro de madeira. Dorme todo dia aí. Aí você leva para o sítio, tem cheiro de mato e cheiro de madeira. A criança se incomoda e não dorme porque percebe que não está num ambiente comum. Quer fazer a criança dormir? Leva a fralda. Quando ele sentir o cheiro dele, ele vai achar que está lá na casa dele. Quer Bíblia? Quer? Elias, quando subiu, deixou o quê? A capa. Eliseu, quando pegou a capa, disse, Elias está aqui. Cristo morreu na onde? Na cruz. Ele deu uma ordem para todo mundo carregar o quê? A cruz. Ele está aqui. Gostei de tu, Mike. Amém, meu irmão. Gostei de tu. Cara, a gente fica a noite toda aqui falando da Bíblia, da psicanálise, sabe? Sim. Cara, tem muita coisa, mano. Esse é o meu corpo e é o meu sangue
fazer isso em memória de mim. porque eu tô aqui. É tremendo. Elementos que te levam no sofrimento te faz sofrer, mas elementos que te levam na força te faz forte, na alegria te faz alegre. Verdade. Quer mais uma? Manda. Babilônia, caos, sofrimento, oscilação, escravagismo. Lá vem Jeremias. Vou mudar o que eu sinto, quer ver? Só quero trazer a memória. O que me dá esperança. É tremendo. É forte. O pai tá aqui, Maicão. Eu creio. Eu creio. Eu nasci numa casa. Eu vou contar isso aqui ao vivo, hein, mano. Nunca contei ao vivo, hein? Eu nasci numa casa de muito sofrimento. Minha mãe tentou quase 10 vezes se suicidar. Muitos aflitos e aflições dentro daquela casa. Eu assisti níveis altíssimos de depressão da minha mãe. E eu nunca entendi o porquê eu nasci naquela casa. Com 15 anos, Cristo me tirou de um mundo sombrio. Estou com 38. E eu nunca entendi o porquê eu nasci naquela casa. Eu queria uma casa normal, onde tinha abraço e beijo. E eu não tive. Quando aconteceu, 3 anos atrás, essa situação no mundo que chegou no Brasil, eu perguntei para Deus. Eu continuo visitando os órfãos e viúvas? Ou os meus filhos vão ficar doentes com aquilo que eu vou trazer na minha roupa? Eu paro ou continuo? Deus falou comigo assim, continua. Eu vou te guardar. Mas eu vou te pedir uma coisa. Estuda a mente humana. Porque depois dessa situação física, vai ter uma grande crise emocional. E eu comecei a estudar mais. Psicanálise, as bases terapêuticas, neurociência. E um dia eu estava no culto, eu falei para Deus assim, poxa, eu queria conhecer um neurocientista. Entrou um cara da África, meu irmão. Um neurocientista que trabalhava para o governo africano. Deus, pela sua bondade, usou nós para falar com ele. O cara ficou em pânico. No final do culto, ele chegou, pastor, eu tenho que retribuir. Deus falou muito comigo. Eu posso dar um curso aqui para você? Eu falei, que curso? Neurociência. É tremendo. Aí, Maicon, aí o negócio pegou, filho. Aí
Comecei a fazer os cultos de cura emocional. As pessoas foram rompendo através do conhecimento. As pessoas estão vivendo algo extraordinário, tudo com estrutura da palavra. Eu evitava colocar muita técnica da psicanálise, né? Para não escandalizar os irmãos, eu aplicava bastante a Bíblia e conseguia transferir informação técnica para a espiritualidade. Meu Deus do céu. Meu irmão, só testemunho forte, cara. Ativava o comportamental do povo, passava regras para habilidades semanais e diárias. Meu Deus. É algo extraordinário. Eu fico muito feliz, Mike, que o senhor tem sido um dos muitos que Deus tem levantado para essa abertura de mente. Romanos capítulo 12, verso 12. Rogo-vos, pois, irmãos, verso 1 e 2, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2 fala que quando nós renovamos a mente, nós transformamos o mundo. Não é mudar o mundo na sua matéria, céu no chão, chão no céu. Não é mudança física e metafísica. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo como eu vejo. O passarinho vai estar no mesmo lugar, mas eu olho para ele diferente quando eu mudo aqui dentro. É a mesma coisa de você passar uma decepção com uma pessoa da igreja e você achar que tem que mudar de igreja para estar bem. Quando você muda a mente, olha para aquela situação como algo para crescimento e aprendizado, você continua congregando naquele lugar. Verdade mesmo. Mudou a mente, muda a visão, muda o mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o culto racional. Vamos agora caminhando para finalizar, como que nós resolvemos a depressão. É muito fácil. Não tem como resolver sem antes saber por onde ela começou. Primeiro ponto. Por onde a depressão começou? É a busca da gênese. A construção anamnética da análise. Aonde tudo começou. Quando a gente pontualiza, quando a gente visa, quando a gente enxerga por onde tudo começou. Então nós sabemos o que temos que desfazer ou fazer diferente. É por isso que estou um pouquinho gripado. É por isso que na psicanálise tem as duas bases da psicanálise, que é a instrutividade de mesa, né? Comportamental e cognitivo. E o cognitivo é aquela que a gente interroga mais, questiona mais, para provocar uma maneira diferente da pessoa pensar diferente. É como uma pessoa que fala assim, ó. As pessoas só me usam. As pessoas só sabem me usar. Só se aproveita de mim. Eu não aguento mais isso. Aí uma das perguntas mais poderosas da psicanálise cognitiva é: tu quer provar alguma coisa para quem? Não, é que eu não entendi. Entender. Pensa na pergunta e deixa a tua mente levar. É a minha mãe. Ela gostava mais do meu irmão. Ah. Ela elogiava mais o meu irmão. Ah. Aí então tu tá sendo bom para todo mundo, se arrebentando todo para tentar provar para
a sua mãe que está na tua mente, que você tem valores igual ao seu irmão. Ah, entendi. É que você... Aí Freud fala uma coisa muito doidona. Mata o teu pai, mata a tua mãe que está dentro de você. Mas os pais que estão dentro são os pais da dor. Aonde eu eternizei a necessidade de provar quem eu sou, diferente do que eles falaram. Então, por isso que para a gente resolver uma depressão, tem que saber a base, por onde ela começou. É que nem você medicar uma pessoa. Se você não saber que é uma gripe, você vai dar remédio de gripe, porém, vai estar tratando uma pneumonia. Não vai resolver. Verdade. Então, precisamos saber, de fato, o começo. Cara, se tivesse um povo aqui nessa live, tu ia ver o que eu ia fazer aqui. Eu ia começar a ler o povo pelo nome, mano. Sério, tô te falando sério, cara. Uma ferramenta que eu uso muito aqui na terapia para construir autoconhecimento. Então, a gênese, a base, por onde tudo começou, é importante para ter o protocolo de cura. Mas eu vou deixar um protocolo base aqui, que funciona para todo mundo. Primeira coisa, para começar a resolver a depressão. Parar de valorizar a dor. Tirar os porquê como interrogação. Ponto. Já era. Ô, Mike, já era. Se tirar o porquê, já era. Se tirar a interrogação, já era. Porque a depressão é a base da dor, né? É o excesso do passado. Quando você interroga, você aquece o passado. Verdade. Quando você tira a interrogação, você sai do passado. Você para de regar aquele sofrimento. Se eu não me engano, é Hebreus, né? Odia mal, singular. Quando a gente valoriza as interrogações, a gente tira o dia mal do singular para a semana mal. O mês mal. O ano mal. E uma vida mal. Existe um problema muito grande, Maico, em todo tipo de sofrimento emocional, que é o estado de adaptação. Freud fala sobre o romance da dor. O nosso cérebro, quando ele percebe que nós estamos em alto nível de sofrimento, o nosso cérebro, quando ele percebe que nós estamos em alto nível de sofrimento, e ele percebe que não tem mais solução, ele nos adapta no sofrimento. Sabe por que a diabetes demora para curar a ferida? Não é a diabetes que demora para curar a ferida. É que o excesso de açúcar trabalha nos elementos da sensibilidade do corpo. E o neurotransmissor não consegue mandar para a mente onde está a dor. E se o cérebro não sabe onde está o problema, não tem como resolver. Ah, Cleito, prova. Lá vai para a Bíblia. O povo de Israel, mais uma vez, errou. Dessa vez foi picado por serpentes no plural. Eu dei uma estudada na geografia da região do fato.
Tinha uma serpente muito temida, conhecida como cabeça de ferro. Ela matava muito rápido. É por isso que Deus fala para o líder daquele povo assim, ó, pega todos os elementos de metal do povo, derrete e faz uma serpente de metal. E manda o povo olhar para a serpente. Quando nós nascemos, Marco, temos 2 traumas da vida. A dor que a mãe sente no parto transfere para a criança como um trauma de sofrimento da dor. Quando o cordão umbilical é cortado, a criança passa a respirar pelo pulmão, mas está flácido o pulmão. Então, quando ele enche, ele dói. A criança tem trauma de dor. Então, tudo aquilo que nós associamos à dor, psicológico, moral, espiritual, financeiro e físico, aonde tem dor e nos ferimos, a gente se afasta. Mas aonde está o veneno, está o antídoto. É por isso que a psique tem que virar a cabeça da pessoa para olhar para o problema. E o que Deus fez? Onde está o problema? Na serpente? Olha para a serpente. Está escrito assim, ó, olhando eles para a serpente, o veneno sai do corpo. Então, por isso que para resolver um problema de depressão, tem que levar a pessoa a olhar para o começo do problema. Aí começa a investigação anamnética, cognitiva, análise do profissional em respeito ao paciente no sofrimento. Quer ver uma? Olha lá, Mike. 62 anos, seu Antônio. Entrou na minha sala. Fernanda, seja bem-vinda. Entrou na minha sala o seu Antônio, falando sobre um caso que trouxe ele, que é o óbito do filho. Eu não conseguia tirar o óbito, a dor, o luto. E aqui na mesa, Mike, na mesa, eu comecei a mandar sugestividade. Tinha feito um bom rapport com ele, conexão. Você faz um bom rapport, o paciente fala assim, estranho, parece que eu te conheço há tanto tempo. Aí você ri por dentro, né? Porque você provocou essa conexão. A ferramenta rapport, ela é muito poderosa. Rapport, muito poderosa. Aí conectei com o coroa. De repente, Mike, eu mandando sugestividade, o cérebro dele abriu e falou assim, ó, doutor, eu tenho uma dor nas costas, aqui. E há muitos anos, criou cabelo, criou pelo, criou massa, cisto sebático, gorduroso. Eu operei e a dor não saiu. Todo dia dói. Eu falei, tá doendo agora de estar. Eu falei, por que você está tocando nesse assunto? Essas coisas que o senhor começou a falar, que o senhor falou assim, ó, vou começar a contar história. Abriu minha mente. Falei, sério? Onde você foi? Eu tinha 7 anos. Quando meu cunhado morreu. Eu falei assim, você amava ele? Aí ele respondeu assim, Mike, ó, muito, 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 muito. Eu falei, opa, define esse muito, muito com um grau de parentesco. Ele diz assim, ó, como se fosse meu pai. Eu falei, continua. E eu vi ele brigar com um cara, e o cara deu uma facada aqui, ó. E ele morreu. Eu falei, com 7, com 19 anos, um tio morreu. Eu falei, o que ele era para você? Como um pai. E depois dos 19, olha, eu nunca percebi isso. Depois dos 19, doutor, essa dor veio e nunca mais saiu. Mas que aquele cara me olhou assim, ó. Uau! Começou a chorar. E aí a filha dele aqui, ó, e eu só aqui, ó. E o velho chorava. E eu só de olho. Daqui a pouco ele para de chorar. Eu sei que o senhor é cristão. E com a gente não pode ter mentira. Doutor, a dor sumiu, doutor.
Falei, falei, porque o senhor olhou para a serpente. Ô, Mike, várias curas somáticas aqui, Mike. Várias curas somáticas, mano. Tem pessoas que na mesa, Mike, ó, sem fazer reprocessamento. Eu trabalho com reprocessamento, né? Trabalho com imersão. Eu abro o inconsciente da pessoa. Aqui tem pessoas que descobriu que o pai do cartório não é pai. Aqui. Aí no meu consultório de Santos, na outra cidade, teve uma moça que trabalha de TI, com construção de sistema, de empresa. Ivandro, beleza? Construção de empresa. Eu fiz a imersão nela, aí eu fiz o processo do útero dela. Quando ela saiu do útero, que ela nasceu, ela começou a engasgar no divã. Presbítero Luciano, ela começou a engasgar no divã. Aí eu parei a imersão, falei, fica com o olho fechado, você tá me ouvindo? Ela tô. Falei, o que você sentiu? Cara, parece que eu ia morrer, cara. Falei, sério? Oi, Evandro, beleza? Paz, querido. Aí, continuei a imersão e parei. Aí eu fiz, eu fiz a ficha dela, né? O prontuário, fechei. E falei, ô Fia, tu sabe de alguma coisa? Ela não. Eu falei, então parou. Shalom, Luciano. Shalom, querida Adonai. Eu falei, pergunta pra tua mãe. Cara, quando ela chegou em casa, ela contou. A mãe dela falou assim, quem te contou isso? Mãe, o que aconteceu quando eu nasci? Filha, ninguém sabe disso, só aí seu pai. O que aconteceu? Filha, quando você saiu, é uma massa que veio junto da placenta, que engasgou na tua garganta. Você saiu roxa, sem vida, agonizando. O médico começou a colocar o dedo na tua garganta para tirar aquilo. E você soltou para fora e voltou a respirar. Aí ela falou, quer dizer, doutor, que é por isso que eu tinha muita inflamação de garganta? Eu falei, nunca mais teve. É tremendo. O povo fala assim, você é meio macumbeiro. Ai, caramba, ó legal, cara. Ó legal. Ô, eu vivo cada coisa aqui, Mike. Mike, tu tem que vir Bênção. aqui um dia pra tu assistir uma sessão. Eu falei, esse cliente é doido, cara. Mas não é, cara. Quando tu começa a aprender a manipular as ferramentas, você começa a ter uma leitura com rapidez, precisão, uma análise mais profunda. Cara, se tivesse um povo aqui, eu ia fazer uma sessão aqui. Tu ia... Maicão! Ia dar ruim, Maicão. No bom sentido, né? Ia dar ruim no bom sentido. Então, assim, Mike, tem muita coisa. Ah, e o moleque de 10 anos que eu atendi antes de ontem? Olha lá. Aí o moleque de 10 anos, o menino com medo, cara. Escutava barulho e ficava em choque. Aí o pai e a mãe, né, trouxe pra mim, cheio de disfunção, moleque. Aí eu tô aqui conversando com a mãe e tal. O pai veio na primeira sessão, a mãe veio na segunda com ele. O pai não veio, que o pai trabalha na área da segurança do Estado, né? Beleza. Aí eu coloquei o moleque na imersão. Pá! Imergi ele. Aí eu fiz o processo uterino. Mano, quando ele chegou nos 7 meses, o moleque deu um pulo do divã. Pum! Aí eu anotei. Aí eu falei, ô filhão, tá ouvindo? Ele tô. O que você sentiu? Ô tio, bateu alguma coisa aqui. Eu sacudi dentro da barriga da minha mãe. Falei, o que você sentiu mais? Um monte de coisa caiu em cima de mim. Mas ficou antes de mim. Parece que ficou na barriga dela. Falei, Quando eu olhei pra mãe dele, a mãe dele tava chorando, cara. Aí eu parei a sessão. Eu falei, ô meu filho, segura a onda aí. Falei, ô mãe, o que aconteceu com 7 meses? Doutor, que é isso, cara? Falei, por quê? Com 7 meses eu tava dentro do ônibus. O ônibus bateu, porque uns meninos estavam jogando pedra no vidro. E quando bateu, sacudiu.
E a pedra quebrou o vidro e caiu em cima da minha barriga os vidros. É uma doideira, Mike. É uma doideira, cara. Então, meu irmão, a gente vai trabalhando, cara, cada etapa da vida da pessoa. Mano, o Mike veio pra cá, eu venho mó feliz, ó, cara. Eu venho pra cá, eu venho contente, cara, pra trabalhar aqui, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra você. Esse aqui é meu consultório, meu diploma aqui. Aqui eu me tornei o melhor terapeuta da cidade. Eu nem sabia que eu tava concorrendo, cara. Foi o povo aqui que é atendido aqui que me colocou lá pra disputar e ganhei sem saber. Meu lugarzinho de atendimento, minha salinha, tirei o tênis aqui pra... Top, mano. A gente tá aqui na Avenida Central da cidade, bem no centro. Um prédio bem localizado. Aquela torre que tá acesa ali, ó. Hospital Central da cidade. Estamos na avenida aqui. Multimagem, multilaser, lanche madeiro. Bem localizado aqui. O pessoal tá numa festa de família. Climed. Laboratório Itapema. Esse prédio branco aqui é um prédio de grandes advogados. Como que aconteceu, Mike? Quando Deus falou para mim fazer isso, eu tive um sonho, cara, com um lugar todo madeirado. Aí uma pessoa ligou para mim e falou: pastor, achei uma sala, mas não sei se o senhor vai gostar não. Eu falei: manda foto. Quando a irmã mandou, meu irmão, eu falei: esse é o lugar. O senhor não sabe nem o preço do aluguel. Eu falei: não, não precisa. O pai falou que é aí. Estamos aqui já há um tempo já, hein, Mike? Em questão de pouco tempo, conseguimos abrir uma clínica em Santos. Trabalhamos lá em Santos também. E Deus tem ajudado a gente, irmão. Então, Maicon, para não segurar muito essa live aí para você, é o seguinte: não tem como resolver depressão sem conhecer a Gênese. Por isso que eu trabalho com anamnese. Perguntas e respostas. Deixa eu mostrar uma coisa da hora aqui, ó. Ó. Atualmente, sempre se realiza nas relações sexuais? Sim ou não? A palavra sexo na psicanálise fala sobre prazer. Então, quando uma pessoa está com disfunção sexual, não necessariamente está com baixo libido. Porque as mulheres, quando ganham bebê, baixa o prazer sexual. Porque ela está com muito prazer para a criança e não sobra para outras áreas. Às vezes a pessoa está com muito prazer na bebida, no cigarro, na comida, muito prazer no trabalho e não sobra prazer para a parte sexual. Aí você vai fazer uma coisa chamada na linha coach, a roda da vida. Conhece? Manda a pessoa fazer a roda da vida, tu vai ver todo o desacerto que tá. Você trabalha para ajustar. Ô doutor, ó, estamos arrebentando. Ah, é? Acabou. Então, Mike, é muito simples, cara. Quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente descobre que a má funcionabilidade da vida. E a vida funciona mal por quê? Pela ambição, cara. Verdade. Você se dedica tanto numa coisa, é que nem você se dedicar tanto em trabalhar. Tu não vai beber água? Tu não vai beber água? Vai inchar, fica gordo e problema renal. Pronto. É 1 milhão na conta e morrendo porque não tem rim. Então, é a gente tentar fazer a vida ficar mais redondinha possível. Não é um círculo grande, é um círculo que tenha saúde. E o apóstolo Paulo disse assim, ó, eu aprendi a viver de tudo. A passar luta, felicidade, dificuldade. O apóstolo Paulo é o cara, né? Ele é pós-Cristo ali. As cartas de Paulo, eu sou doidinho, meu irmão, doido. É Paulo, é Apocalipse, eu amo. É dois.
Você gosta, Mike? Amo. Poxa, que legal. Paulo sobre Apocalipse. É top. Poxa, legal. Que nem, ó, olhando para você assim, Mike. Levanta a mão e aponta o olho esquerdo. O olho esquerdo é esse? Sim. Tá. Então tá invertida a câmera do seu celular, então vamos lá. Olhando para você, alguma coisa aconteceu em respeito à sua mãe, tá? Ou à sua criadora, que foi uma coisa muito forte. E você tem um traço chamado oralidade, psicopatia e esquizoidia. Você tem 3 traços. Oralidade, psicopatia e esquizoidia. A esquizoidia está aqui, ó, e no olho. A psicopatia está no queixo puxado e no corpo. Sem você ficar de pé, eu sei como que é o teu corpo, sabia? A oralidade está na tua boca. E você é um cara muito comunicativo. Mas você se limita porque você tem a esquizoidia. O esquizoide é calado. Então, talvez a sua polaridade de esquizoidia é o momento que você passa pessoal, onde você busca a solitude para pensar e não comprometer ninguém com seus problemas. E a oralidade, talvez você usa na parte profissional para falar, para comunicar, para palestrar, para pregar. E a psicopatia você usa pela necessidade de aconselhar e direcionar pessoas. Porque o psicopata é um líder. É um líder. Ele tem uma mente na frente. Uma mente antecipada. Outro dia a gente marca alguma coisa, a gente falar sobre os traços de caráter. Meu irmão, é só pancada, coisa linda, coisa profunda. Qual é o nome da sua mãe? Geralda. Gimel, Aleph, Heit, Delet, Aleph. Sua mãe era um camelo. Uma pessoa que tinha o hábito de alguma maneira, eu não sei como, alguma maneira não deixar transferir situações. E isso pode se associar em uma pessoa que talvez não brincava tanto, ou uma pessoa que não gostava de muita brincadeira, ou uma pessoa que corrigia muito, ou uma pessoa que sempre fazia de tudo para mostrar que estava tudo bem. Porque o camelo, que é a letra G no hebraico, o camelo, ele é aquele que leva todo mundo para o outro lado do deserto e não cuida de si mesmo. E o guimel é o que guarda. Então, tua mãe, ela tinha a qualidade de ajudar pessoas, mas a mente dela não avançava. Ela estava muito satisfeita com a vida que tinha. Então, ou seja, possivelmente, a sua mãe, ela se limitou com a condição de crescer muito. Mas isso estava tudo dentro do nome dela, que a letra G fala sobre ajuda e esconderijo. Aleph, é a letra que está depois do G, fala sobre liderança, poder, força e autoridade. Possivelmente deve estar na área de cuidar da casa, área profissional. É uma pessoa que todo mundo possivelmente gostava, mas não significa que tinha um conhecimento com todo mundo. E se possível, sim. Mas uma pessoa que onde chegava se destacava. Destacava em alguma coisa, seja na comida, seja onde chegava na igreja, em algum lugar. Tem a letra D, que é a letra Delet. Porta em cima e porta embaixo. É uma pessoa que sempre fazia de tudo pensando nas outras pessoas. Ou seja, talvez não evitava se sentir como se estivesse tirando de alguém. Às vezes, esse pensamento é tão profundo que a pessoa deixa de cuidar de si para cuidar dos outros, com medo de estar pegando uma parte que não pertence a ele. A letra R, Reish é cabeça. Então, é uma pessoa que constrói muito pensamento em si mesmo. E o problema é que às vezes pode se diminuir com a capacidade de ser. Então, são informações que nós temos dentro do nosso nome, que nem Mike. Mike tem men. Men é águas profundas, caos de sangue e tempestade. Então o Mike é o seguinte, Mike, meu irmão, não é que o Mike é 8 ou 80.
É que o Mike é o seguinte, o Mike, quando ele se envolve, só larga depois que resolve. É um cara chato, que de fato quer as coisas bem perfeccionadas. Tem uma vida simples, mas pensa grande pra caramba. Porque é profundo, é uma pessoa que quando se entrega pra amizade, é fiel. Você nunca vai ter muitos amigos, você vai ter poucos amigos, mas muitos conhecidos. Conhecido é muitos, amigo é pouco. Você vai ter a letra Aleph. Letra Aleph é liderança. Possivelmente, ela entra sobre a capacidade ministerial. Você tem a letra Lamed. A letra Lamed é juiz, julgamento. Possivelmente o seu senso de justiça pessoal e alheio é igual. É como se você não tivesse duas balanças. Uma balança para quem é fora da tua família e uma balança para quem é dentro da tua família. Não, para tu não. É uma balança só. Pesa para lá e pesa para cá. Isso pode ser, você pode ser visto, às vezes, pela família e pelos mais chegados, como uma pessoa um pouquinho sem flexibilidade, radical, né? Mas não é. É que o Mike é uma pessoa que tem o justo juiz dentro dele. Então, assim, são informações que nós temos dentro do nosso nome que poucas pessoas conhecem. Eu descobri essas informações, Mike, estudando hebraico, cara. Estudando hebraico, eu descobri essas informações. E são coisas assim que é bom a gente estudar para saber quem a gente é. Eu uso muitas informações na parte que eu começo a construir sobre cada paciente o autoconhecimento. Eu começo a falar quem ele fala, como que você sabe? Eu falei, pelo seu nome. E o problema é que todas as coisas que você passa na vida, você tenta mudar essa informação. Quando você muda essa informação, você muda também o ciclo de merecimento. Porque tudo aquilo que Deus vai te dar está baseado em quem você é. Aí você recebe impacto traumático e diz assim, nunca mais vou ser bobo. Se teu nome está escrito para você ser servidor e você chama de bobo, se você mudar isso, Deus não te conhece. Fechou, Mike? Maravilha, meu guerreiro. Fala a Jenny aí, ó. Fala, Jenny, tudo bom? É o Jenny, né? É a Jenny. Entrando aí. Tamo junto. Espero ter ajudado um pouquinho aí, mano. Ajudou e muito, meu irmão. Gratidão mesmo, de verdade. Que Deus possa te conduzir nessa graça, nessa sabedoria e te usar como um canal de bênção, como já tem usado para muitas pessoas aí. Bem, Mike. Obrigado de coração mesmo. E aprendi muito, muito, muito mesmo. Precisando de mais alguma live aí, estamos aqui à disposição. Se quiser fazer uma coisa maluca aí, faz também, tamo junto. Você mora em que cidade? Que estado? São Carlos. Quer de onde? Fica perto de Campinas, Ribeirão Preto. Eu preguei por aí. Aí. Eu preguei na Casa do Oleiro, em Campinas. Ah, muito. Meu primeiro DVD, cara. Ó. E aqui tem uma igreja com esse nome. Hã? Aqui tem o nome de uma igreja com esse nome, Casa do Oleiro. Não sei se é a Ela mesma. Mas era grande. Ela era muito grande. Eu preguei com o Marcos Celiciano na época. Era Marcos e tinha outro pregador, não lembro. Um congresso. Cara, foi uma benção. Mas Deus abençoe, Mike. Precisar de alguma palestra na sua cidade aí, quiser marcar alguma palestra aí, a gente vai, viu? Maravilha. Vai ser uma honra. Ah, precisar de ajuda aí em alguma parte aí. Ô, Cleito, vem cá, tem uma palestra aqui, tamo junto. Maravilha. Conversa, a gente marca a data aí. Vai ser um prazer. Amém, meu querido. Mike, obrigado. Eu vou fazer a agenda aqui, acredita? Fazer a agenda. Amém. Fazer a agenda da semana. Eu saí para resolver algumas coisas, era para ter feito já. Hoje eu atendi também, atendi até as 15h30. Aí eu saí para resolver problemas pessoais que na semana não dá. Aí eu voltei para cá para fazer a live e também depois fazer a agenda. Eu vou fazer a agenda, eu vou descansar um pouquinho. Maravilha, meu querido. Deus te abençoe. Desejo todo sucesso. Que Deus venha te abençoar grandemente aí. Amém.
Que Deus te abençoe nas demais lives aí, que os pastores vão entrar também, falando sobre a mesma temática aí. Que Deus use eles com muita maestria e sabedoria, que as pessoas que receberem essa informação possam também ser impactadas a entender o princípio de Deus, como também a princípio da psicanálise. Amém, amigo. Obrigado de coração, ótimo descanso. Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço. Paz. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que live abençoada. Deus abençoe meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor Cleiton, um grande profissional na área da terapia, psicanálise. Deus em Cristo abençoe ricamente. Em nome de Jesus.